Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí. Uma tarde abençoada para todos vocês, com muito êxito, realizações, felicidade, saúde e paz, paz, paz. Amém? É que o irmão André aqui deseja a todos vocês aí. Amém? Vamos iniciar aqui mais um estudo aqui, e o tema desse estudo aqui é o arrebatamento segundo a Bíblia. O arrebatamento segundo a Bíblia. Não é um arrebatamento segundo o que o irmão André acha, não é segundo achismo, não é segundo minhas conjecturas, porque o sistema religioso, eles faz suas conjecturas, faz os seus achismos e acha que aquilo é o correto. Eles não respeitam a palavra, não respeitam a história, não respeitam a Bíblia. Por isso eu botei o arrebatamento segundo a Bíblia. Já falamos sobre esse arrebatamento várias vezes, mas agora eu vou te apresentar para você um arrebatamento, né, mais claro do que estava acontecendo naqueles tempos, naquelas épocas, para Jesus falar essas palavras registradas aqui por Mateus 24. Amém? Vou trazer para você com um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Há muitas coisas ainda para dizer sobre esse assunto do arrebatamento, né? Sabemos que o arrebatamento, como diz os evangélicos, não vai acontecer, o arrebatamento foi lá em 70, isso a gente sabemos. Mas o irmão André vai trazer mais detalhes, né, para a gente poder entender por que foram dito aquelas palavras ali, né, da boca do próprio Jesus, registrado aí por Mateus 24. Amém? Você que está a primeira vez aí, se esse tema te chamou a atenção, eu peço a você, meu irmão, ou minha irmã, ouça até o final esse estudo. Se gostou, compartilhe. Aperte o sininho de notificações para receber outros vídeos aqui do irmão André. Dê o seu like aí para ajudar o crescimento do nosso canal, para que nós possamos trazer mais conhecimentos assim para vocês. Amém? Para o povo de Deus em geral. Amém? E o povo de Deus está aí, infelizmente, preso, suas mentes estão presas aí no sistema religioso atual aí, que tem mais achismos do que verdade bíblica. Amém? Então, vou apresentar aqui para vocês aqui. Para vocês que estão na live aí, que já me seguem, já peço a vocês aí que já taquem o dedinho aí no like. Amém? Ajude nós aí nesse crescimento aí. Compartilhe, convide mais pessoas para se inscrever no canal do irmão André. Estou aí, rumo aí a 1000 inscritos, falta pouco. Amém? Então, vamos lá. Abençoados. Deixa eu molhar um pouco a garganta aqui, para a gente iniciar esse estudo aqui. Abençoados. Existem várias visões e várias versões sobre o tal arrebatamento. Mas, infelizmente, a maior parte dos tais pastores não respeitam a história, não respeitam o evangelho, não respeitam as coisas que estavam acontecendo naquele tempo, que levaram Jesus a falar estas palavras aqui. Amém? Nós temos que respeitar a Bíblia. Temos que respeitar a Bíblia segundo a visão dos acontecimentos da época. Amém? Temos que respeitar a história, temos que respeitar, né, o Evangelho. Amém? Não podemos criar conjecturas, não podemos criar achismo. Eu acho que deveria estar falando sobre isso. Não. Temos que entrar profundamente na história do que estava acontecendo naqueles dias ali. Então, vamos começar aqui em Mateus 24:14, para a gente podermos aqui entender
um pouco mais profundo sobre esse assunto. Amém? Mateus 24, 14, Yahshua, Hamashia, Jesus Cristo, registrado por Mateus, ele diz, e este evangelho do reino, é do reino porque veio do céu. A graça de Deus veio do céu, né? Então é o evangelho do reino de Deus. Este evangelho do reino, Jesus não estava pregando a graça de Deus. Não poderia pregar a graça de Deus. Ele estava usando ali figuras de linguagem ou parábolas para mostrar a graça de Deus, mas ele não poderia pregar a graça de Deus, né, na sua totalidade, na sua plenitude. Que um testamento só é válido da morte do testador. Já expliquei para vocês que o testador estava vivo, não podia trazer o seu evangelho. O evangelho dele veio depois, 3 anos depois, no ano 36, quando Paulo de Tarso estava indo pela estrada de Damasco, né? Ele apareceu para Paulo de Tarso e toda aquela história lá, ele deu o evangelho da graça a Paulo de Tarso. Mas a palavra evangelho do reino significa que é uma notícia de Deus. Uma notícia de Deus, porque evangelho no hebraico significa bessorrar. Bessorrar significa um anúncio ou uma notícia. Um anúncio ou uma notícia. Quando fala este evangelho do reino, não está se referindo, né, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Não. Está se referindo a uma notícia. Essa notícia do reino, porque é a notícia que vem de Deus, não é uma notícia que veio dos homens, mas um acontecimento que iria acontecer, porque Deus estava prevendo aquele acontecimento, será pregado a todo mundo. Todo mundo. Né? Em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então esse arrebatamento está ligado ao fim de coisas, como a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo, né, para os judeus, e o fim do século do mundo judaico, o fim daquele século, do primeiro século do mundo judaico. Mundo judaico. Então o mundo, né, como eles dizem aí, será pregado a todo mundo, então virá o fim? Então o mundo já acabou? O que o irmão André está fazendo aqui se o mundo acabou? O que você está fazendo aí, me assistindo, me ouvindo, se o mundo acabou? Amém? O mundo acabou? Será que acabou? Ainda estamos aqui. É no juízo para o mundo judaico, e não no mundo do planeta, né, Eretz, planeta Terra, mas do Adamar, terra de Jerusalém. O juízo para a terra de Jerusalém. Né? E havia judeus em Roma, havia judeus na Grécia, havia judeus na Etiópia, havia judeus em tudo quanto é local, daquelas regiões, daquelas épocas. O Brasil não existia. Quando a Bíblia fala prosélitos, são gentios convertidos. Gentios romanos, gentios gregos. Então, a todo mundo, algumas traduções, mundo habitado, aquele mundo habitado por judeus, aquele mundo, todo mundo onde havia judeus, esse evangelho do rei seria anunciado para todos eles, em testemunha a todas as nações onde havia judeus. Então virá o fim. Amém? Então virá um fim do mundo Adamar, ou significa o fim da terra de Jerusalém. Um acontecimento que seria na terra de Jerusalém. Não é mundo Eretz,
planeta, mas mundo Adamá, região, localidade. Era um acontecimento local em Jerusalém. Amém? Não é um fim do mundo do planeta. Porque, sendo assim, nós já não estaríamos mais aqui, porque essas coisas já aconteceram. E Eclesiastes 1,14 diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Tudo isso era para Jerusalém. Eram acontecimentos para Jerusalém. Lucas 17, 31, 36, ele diz: naquele dia, no dia do juízo, no dia em que houve a invasão da cidade e do templo em Jerusalém, naquele dia, do primeiro século, do ano 70 do primeiro século, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirar. Você está lá, né, no terraço da sua casa, de repente você viu que começou a invasão de Roma. Eles conseguiram entrar na cidade. Quem estiver no terraço, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Fique escondido lá. Amém? E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Quem estiver no campo trabalhando, esqueci alguma coisa em casa, não volte para casa. Não volte para casa, porque você estará correndo risco de vida, você estará correndo risco de ser pego, preso. Jesus estava alertando seus discípulos a um acontecimento que viria no tempo deles. E ele diz, Lucas 17, 31, 36, digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas, moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Aqueles dias foram dias terríveis, abençoados. E o medo da morte, o medo de morrer, o medo da morte fariam pessoas a se renderem ao Império Romano. Herodes o Grande, o rei de Judá, né? Ele dependia, o seu cargo como rei de Judá, dependia do reinado, né? O seu reinado, né? Dependia dele ter uma aliança com Roma. Ele tinha que ter essa aliança com Roma para defender o seu cargo, para defender o seu reinado. Foi assim também o reinado de seus filhos, Herodes Arquelau, Herodes Agripa, né? Herodes Herodes Antipas, que foi da época de Jesus, e de Herodes Filipe II. Todos eles foram assim, todos eles tiveram aliança com Roma. Para defender o seu cargo, para defender o seu reinado, ele teria que ter aliança com Roma. Todos eles dependiam de Roma. Então, era uma coisa política. Era uma aliança política. Por isso que Jesus falou que muitos seriam deixados, outros seriam tomados. Esses que seriam deixados foram pessoas como estas aqui, que fizeram aliança com Roma. Amém? Veja aqui, João 19,15, o que fala aqui. Eles, porém, clamavam,
Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes. Caifás, o sumo sacerdote, e os principais sacerdotes responderam: não temos reis senão César. Você está vendo aqui claramente a palavra dizendo que o sumo sacerdote Caifás, sacerdote de Jerusalém, disse: César é nosso rei. Se renderam a César, se renderam ao Império Romano. E muitos ali se renderiam ao Império Romano. Muitos ali acompanhariam Caifás. Muitos ali iam acompanhar ali Herodes, aqueles discípulos de Jesus. Jesus estava alertando para eles sobre essas coisas. Ó, vai haver invasão. Fuja da cidade. Estiver no terraço, se esconda lá. Não desça para casa. Amém? Estiver lá no campo, não volte para casa. Fica lá escondido no campo. Jesus estava alertando os seus discípulos sobre essas coisas que iriam acontecer. Então, abençoado, quando diz: digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada, porque uma se renderá a Roma. Uma se rendeu a Roma, já passou, né? Uma se rendeu a Roma e seria deixada. Não resistiria à força dos soldados e à vontade do império. Amém? 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. Essas pessoas que seriam tomadas eram da resistência. Pessoas que não aceitavam Roma em Jerusalém. Eram pessoas da resistência. Pessoas que resistiram à invasão. Amém? Essas pessoas seriam tomadas para ser presas, levadas no cativeiro romano para ser vendidos a outros povos como escravos. Aqueles que estavam com luta armada seriam mortos. Amém? 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Um será tomado, outro será deixado. Tomado para onde, abençoados? Tomado para o céu, arrebatado, como esses filmes de ficção religiosa fala do arrebatamento, só fica o corpo ali e só fica a roupa, né? Só fica a roupa, o óculos do irmão André, a roupa, né? O anel, a pulseira do irmão André vai ficar aqui. Sentadinho nesse banquinho aqui, igual mostra no filme. Mas eu vou sumir. Primeiro que o corpo não reina, não pode herdar o reino do céu. A gente viu no estudo anterior que o corpo não físico não pode herdar o reino de Deus. O arrebatamento aqui é segundo espírito, não é segundo carne física. Né? Para começar, na história é isso aí. Segundo, que todos esses que foram arrebatados foram aqueles que foram mortos, enterrados nas suas sepulturas, sendo filhos de Deus, no dia da segunda parousa, que houve 70, nesse mesmo dia da invasão, esses espíritos, eles iam ressuscitar desse corpo, do corpo físico que estava na sepultura, e ia para Deus, para as moradas celestiais. Amém? Porque a palavra diz que a nossa pátria é no céu, pátria local onde fomos criados, no céu. Mas há aqueles vasos de desonra, vaso de ira, destinado para perdição. Vocês sabem disso. Vocês estão cientes disso. Né? E o rei Herodes deu um indício disso. Caifás deu um indício disso. E vários outros que seguiram eles deram indício disso, de serem vasos de desonra, destinado para
para a perdição. Indícios, nós não temos prova. Deus não nos deu sabedoria para julgar quem é quem. Temos que pregar o evangelho. Aqueles que são de Deus vão receber. Aqueles que não são de Deus não vão receber. Mas aí é com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte sem julgar as pessoas. Porque nós também cometemos erros. E um dia Deus nos resgatou para estar aqui nessa maravilhosa luz, nessa maravilhosa graça. Então, há, né, pessoas desviadas do caminho. O caminho é o alvo. O caminho é Cristo, é o alvo. Cristo aqui. Então, é o alvo, tem que seguir o alvo. Muitos se desviam do alvo. Muitos se desviam do Cristo. Segue outros caminhos. Mas, às vezes, são filhos de Deus. No momento certo, Cristo o trará novamente para servi-lo. Amém? Então, não podemos fazer julgamentos precipitados. Por isso, Deus não nos dá esse poder de julgar, não nos dá essa visão de saber quem é quem. Pelo contrário, ele diz na palavra, não julgueis para não ser julgado, não apontar, porque quando se aponta, tem outro dedo virado para você. Está compreendendo? Então, abençoados, esses dois homens estão no campo, um será tomado. Esse que será tomado não é tomado para ser arrebatado, mas tomado pelo exército romano, como prisioneiro. Outro será deixado. Esse que será deixado porque se rendeu, assim como Pilatos, assim como Herodes, assim como Caifás e os principais sacerdotes que dizem que César é o rei deles. Esses, e muitas pessoas iriam seguir esses homens. Então, Jesus está dizendo claramente que haviam pessoas que seriam tomadas e havia pessoas que seriam deixadas. Mas não é tomado para o céu no arrebatamento, como o sistema religioso evangélico ensina. Não, mas arrebatado para cativeiros romanos, para ser vendido como escravos para outras nações, e alguns que guerrilharam contra os soldados romanos seriam mortos. E os deixados foram os que, como Herodes, né, Herodes o Grande, Caifás e os principais sacerdotes fizeram, se renderam, fazendo aliança com Roma. Esses não seriam perturbados, seriam deixados, como diz a palavra, deixados. Não foi o fim total de Jerusalém nesse dia. O fim total de Jerusalém foi no ano 103, quando a cidade foi arrasada completamente. Em cima dela foi construída uma outra cidade, uma cidade helênica, Hélida Capitolina. Entendeu? Ali foi o fim do século, onde foi arrasado completamente a cidade de Jerusalém. Mas nesse dia aqui não. Por isso que diz que muitos seriam deixados. E Jesus estava aqui esclarecendo eles. E eles ainda perguntam a Jesus. Marcos 13, 4. Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Os discípulos estão perguntando isso lá no primeiro século. Qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Eles falaram, está prestes a acontecer. E não quando acontecerá. Quando acontecerá, Senhor? Lá no século 21? Não, eles falou, está prestes a acontecer. Então, eles tinham ciência. Marcos e os discípulos tinham ciência. Marcos, discípulos, apóstolos, tinha ciência, tinha conhecimento, tinha sabedoria. Eles sabiam que todas aquelas coisas aconteceriam naquela geração.
Então, Marcos escreveu: qual será o sinal de que tudo isso está prestes a acontecer? Então, ele sabia que naqueles dias ali, eles estavam ali atentos, porque naqueles dias estavam prestes a acontecer essas coisas. Não daqui a 20 séculos depois, hoje, no século XXI. Não. Ele estava claro. A coisa é clara. Ele estava ciente de que isso aconteceria nos dias deles. Eles tinham noção de que seria no tempo deles. E Jesus também falou isso sobre isso, né? Dizendo, Mateus 23, 36. Jesus disse aqui: com toda certeza vos asseguro que tudo isso acontecerá a esta geração. Tudo isso acontecerá a esta geração. Amém? A esta geração. Algumas traduções na geração presente. Presente do primeiro século. Presente onde Jesus estava falando essas coisas. Presente onde os discípulos estavam já cientes que teriam que ficar atentos, porque a qualquer momento aquelas coisas poderiam acontecer. Amém? Então, abençoado, não é um arrebatamento, né? Como dizem os evangélicos. Esse arrebatamento é um arrebatamento para, né? Os romanos. Os romanos iam arrebatar eles para ser presos, para ser levados ao cativeiro. Amém? Existem dois tipos de arrebatamento na Bíblia. Você tem que entender isso. Esse arrebatamento aqui seria um arrebatamento da invasão, das coisas que aconteceriam no dia da invasão. No dia da invasão, muitos seriam arrebatados pelos soldados romanos para ser presos, levados ao cativeiro, para ser vendidos como escravos a outros povos. Outros que entravam em conflito iam morrer. Amém? No dia da parousa, em 70, houve outro tipo de arrebatamento. O arrebatamento espiritual. A Bíblia diz, onde os mortos ressuscitariam. Esses que morreram nesses dias, e que se eram de Cristo, né? Se eram de filhos de Deus. Esses aqui, que morreram nesses dias, esses aqui seriam arrebatados, um arrebatamento espiritual. Os seus espíritos seriam libertos dos seus corpos físicos e retornaria para a pátria celestial. Nossa pátria é no céu. Amém? Então, é claro, as coisas é clara de entender. É clara, é perfeito de entender. E a palavra diz, né? Nós que somos vivos, se referindo àquelas pessoas daquela época, dizendo, nós que estamos vivos, não precederemos aos que dormem. Porque todos que morriam antes da parousa, e ficavam no sentido de dormir. O seu espírito ficava ali dormindo. É a palavra, né, que era usada para os judeus. Ficava dormindo. No dia que Jesus viria, que já veio, que foi o dia em 70 que ele veio, esses espíritos ressuscitaram do corpo e retornaram para Deus, para a pátria celestial. Muitos nós que estamos vivos não precederemos ao que dorme, quer dizer, aqueles que já estavam mortos ressuscitariam primeiro. Depois, aqueles que estavam vivos, não se refere a nós, a palavra fala nós, mas se referindo àquelas pessoas daquela época que estavam falando essas coisas. Né? Paulo de Tarso e todos aqueles que estavam ouvindo ele. Então, ele falou, nós que estamos vivos, depois, quando morrermos, seremos arrebatados depois, junto com eles, nas nuvens do céu, ao encontro, né, do nosso Criador. Está entendendo? Não é um arrebatamento de que as pessoas vão desaparecer, carros vão começar a bater na rua, avião vai cair porque não tem piloto. Isso é filme de ficção científica, não é a realidade bíblica.
Amém? Não é a realidade bíblica. Então, abençoados, espero que vocês tenham entendido esse estudo aí. Jesus disse, com toda certeza vos asseguro, ele é digno de confiança ou não? Você pode aceitar suas palavras, você pode concordar com suas palavras, você pode acreditar nas suas palavras ou não? Porque ele disse, asseguro. Ele está dando segurança na palavra. Que tudo isso acontecerá a esta geração. A geração do primeiro século, onde ele estava lá falando com aquele pessoal. Outras traduções, presente geração. Amém, abençoados? Então é isso aí, abençoados. Todas essas coisas já aconteceram. Esse arrebatamento bíblico já aconteceu. Tanto o arrebatamento de guerra, onde os judeus foram levados pelos romanos, quanto o arrebatamento espiritual bíblico. Também já aconteceu. Porque Cristo já veio. Amém? Lá no ano 70, no dia da invasão. Está entendendo? Então, abençoados, tudo isso já aconteceu. Não podemos ficar de achismo, de conjecturas, mas temos que seguir o que a história bíblica está nos mostrando. Essa é a coerência. A coerência da palavra é respeitar a historicidade. Amém? Respeitar o que está sendo dito aqui. Amém? Se você está me vendo a primeira vez e gostou, para ajudar esse canal, aperte o sininho de notificações para receber outros vídeos novos. Segunda-feira estou de volta. Amém? E dá o seu like aí, para mostrar, né, o YouTube que você está gostando e está interessado e quer saber mais, para que ele possa recomendar a mais pessoas. Amém? Agradeço a todos vocês aí que têm participado da minha live. Continue comigo aí. Não esqueça, tá com o dedinho no like aí, hein? Se inscreva aí no meu canal MDCG André Palhares. Traga mais pessoas para conhecer meu canal. Traga mais pessoas para se inscrever. Estou rumo aí a 1000 inscritos. Falta pouco, mas preciso da ajuda de cada um de vocês. Amém? Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal de Democracia Espiritual, e do meu irmão Ivanildo da Cruz, Guerreiro da Fé. Um fim de semana aí abençoado, cheio de êxito, realizações, felicidade, saúde e paz. Graça eterna a todos vocês. Muito obrigado. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.